E a Glória, trabalhadora da nossa casa, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo da noite de hoje é do livro Vida Feliz, capítulo 93, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Conselho muito bom que Joana nos dá, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem sempre o hábito horrível de lamentar os acontecimentos, de fazer queixas, de acumular mágoas. E se torna um hábito tão rotineiro que a gente não percebe o quão insatisfeito a gente fica. A gente não sabe por que está insatisfeito, mas continua a lamentar, continua a se queixar. Então, como é que nós vamos estimular o nosso bem-estar, tanto físico quanto mental, se a gente não mudar o padrão desse pensamento? Se a gente não mudar, não pensar mais em críticas destrutivas, pessimistas. Estamos num momento difícil do nosso país e a gente acaba dando ouvidos, se perturbando muito com tantas notícias, tantas informações que são pessimistas, que são queixosas. Para Joana, essa conduta pessimista é um vício muito grave do espírito comprometido com a sua própria consciência. Existem vários recursos que a gente pode lançar mão para evitar o bom humor, a alegria de viver, o otimismo, a esperança, a fé em Deus, a fé na espiritualidade maior, né? E aí, se nós lançamos mão deles, nós conseguimos nos livrar e evitar esses pensamentos tão negativos que não são necessários, aliás, devem até ser evitados para a nossa autoiluminação, a nossa autorrealização. Jesus, nosso mestre, ele nos convida a prestar atenção na lei do amor, né? Enquanto a gente desenvolve a nossa tarefa, que é estar envolvido e empenhado com o próximo, a gente precisa fazer essa tarefa, mas sempre com bom humor, sempre com muito prazer, sempre com alegria de viver. Então, que nós possamos retirar essa lente tóxica e que deforma a realidade, que é a lente do pessimismo dos nossos olhos, e que a gente possa seguir com otimismo, com esperança, vivendo a nossa evolução. Boa palestra a todos. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, o nosso orientador maior, o nosso grande amigo, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família para mais uma noite de estudos e de confraternização. Vamos pedir que nos envolva, nos sensibilizando a alma, para que nós possamos aprender em profundidade os ensinamentos que nos serão trazidos. E rogamos a Deus também que nos fortaleça a fé, a determinação e a perseverança, para que possamos, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, colocarmos em prática todos esses conteúdos que nos foram trazidos, para que possamos, enfim, vivenciar esta existência de uma forma mais amena, mais tranquila, cientes de que estamos buscando aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Assim, Joana de Ângeles, querida mentora, nós te pedimos que envolva com a sua inspiração e o seu carinho o Mauro, trabalhador da nossa casa, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco na noite de hoje.
Graças a Deus. Não tem volume não, né? Tá. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, como a própria Séries falou, nos é sempre sugerido para as palestras um tema. E nós trazemos aqui as nossas reflexões. Nossas por quê? São baseadas num ponto de vista. Não necessariamente o de vocês, não necessariamente da Séries ou da Glória, mas o ponto de vista fruto do meu estudo. Então, eu peço a vocês que simplesmente ouçam, observem, não julguem, e tenham por mim um pouco de benevolência, porque eu apenas estou aqui, mas sou tão mortal e tão falível como todos vocês, tá bom? Bom, o tema de hoje é um tema super fácil, porque todos nós, sem dúvida nenhuma, nos identificamos com ele. É fácil porque desde os primórdios da nossa existência, quando fomos criados humanos, nós tivemos que desenvolver esse sentimento simplesmente por sobrevivência, tá? E já de antemão peço desculpa, porque o tema é egoísmo. E eu vou tentar fazer com que vocês saiam todos daqui se sentindo um pouco egoístas. Eu peço desculpas. Mas se a gente não se sentir egoísta, se a gente não entender essa potência egoísmo que existe dentro de nós e como transmutá-la em algo... Transmutar é transformar em algo melhor. Ou seja, pegar uma potência, uma força que existe dentro de nós e transformar aquilo em algo benéfico. Se a gente não entender que a gente é egoísta em algum aspecto da nossa vida, e eu vou dar vários exemplos, eu vou falando. Sabe quando você está ensinando alguém a comer? Aí você fala assim, isso é saudável. Você fala assim, você gosta de couve? Não, couve eu não gosto. Mas também tem brócolis. Brócolis também é saudável. Tem cenoura, tem... Enfim, você vai falando, depois... Aí você vai tentando, né? Então eu vou tentar com várias formas de egoísmo para ver se a ficha cai em algum momento, se a carapuça serve. Porque ela serve, tá? Se vier algum antagonismo, ou seja, se vocês acharem, não tem nada disso, tudo bem, parabéns, tá? Mas eu tenho, bastante. Porque os temas não vêm à toa. E o nosso tema é o egoísmo e seus efeitos negativos. Mas eu resolvi trazer um brinde, para a gente não sair daqui com a consciência pesada, só sou um egoísta, ai meu Deus, como vai ser minha vida a partir de agora. Mas também trazer uma metodologia, um antídoto para o egoísmo. Tudo bem? Vamos lá. A gente começa pelo básico, tá? O básico é a definição de egoísmo. Até que horas é? Até que horas é? 15, tá. A definição de egoísmo. A definição, é importante que a gente defina o egoísmo, especificamente o que é egoísmo, porque daqui a pouco a gente vai falar de outros termos. Então a gente tem que saber diferenciar. O egoísmo é fruto de um sentimento que nos torna a nossa verdade a maior de todas. Torna os nossos sentimentos o mais importante. Torna as nossas escolhas as melhores. Os nossos atos irretocáveis. A gente fala assim, não, mas eu sou tão ruim, eu sou tão falível. E eu tenho certeza que meus atos não são irretocáveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ouvir uma crítica. A gente se sente mal com uma crítica. Às vezes, na coisa mais simples, eu acho, eu me esforço lá para fazer a comida, eu gosto de cozinhar, e fiz um esforço danado. Aí, primeira garfada, nossa, você caprichou no sal, hein? Ai, meu Deus. Né? E eu lá, me esforçando para botar pouco sal. Mas o que acontece? Como tudo na vida é relativo, vai depender de como a gente interpreta aquilo. O que é muito salgado para mim, pode não ser para o outro. Né? Bom, então o egoísmo é esse sentimento que as pessoas nutrem de que tudo que é dele é um pouquinho melhor. Quem aqui, em algum momento na vida, não assumiu o trabalho de uma outra pessoa com a nítida percepção que se ele pegasse para fazer, ia sair a contento? Se ele não fizesse aquilo, o trabalho seria horrível. Não seria nem aprovado, ou não receberia uma boa nota na escola, enfim.
Acho que todos nós aqui, em algum momento, fizemos algo desse tipo. Mas tudo bem, vamos supor, não, deixa ele teve a escolha de fazer o trabalho, eu só estou no grupo, né? Então deixa que ele faça o trabalho. O trabalho é dele, eu só estou no grupo. Aí pensa assim, mas se ele se ferrar, a culpa é dele, é ele que está se expondo. Também é egoísmo. Eu não deixar, eu pecar pela omissão, pecar no sentido aqui, tropeçar, não é pecar é pecar no sentido cristão, católico, culpado, não é isso, é tropeçar. Se eu tropeçar pela omissão, eu também posso estar sendo tranquilamente egoísta. Tá? Mães. Sabe a mãe assim que fala assim, não, eu tenho um sonho para o meu filho vai casar com uma mulher maravilhosa, vai fazer faculdade de medicina, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Fazer faculdade de medicina, porque é uma faculdade especial, ele vai salvar vidas, vai casar com uma mulher maravilhosa. E num belo dia, perto do vestibular, chega seu filho ou sua filha e fala assim, mãe, eu até vou fazer, sabe, o vestibular de medicina, mas o que eu quero ser mesmo, eu quero ser atriz ou ator, eu quero fazer teatro. Aí, eu, né, mãe ou pai, cheio de esperança, ai meu Deus, menino ou menina, tenha juízo, né? A gente precisa ter uma carreira, a gente precisa fazer as coisas de um jeito que você tem que ter sustento. Você já viu quantos atores estão aí, né, com dificuldade para sobreviver? Então, isso também pode ser um tipo de egoísmo, onde a gente acredita ser dono do que é melhor para o outro, mesmo sendo o nosso filho ou nossa filha. Por quê? Nós somos, por um breve momento da vida dessa pessoa, os tutores. Temos a autoridade tutelar de quê? De nortear aquela pessoa, não para fazer o que nós queremos, mas sim para dar a ela todas as possibilidades do mundo de ser o melhor ser humano possível. Vocês compreenderam a diferença? Muito bem. Outro exemplo. O Kant, né, o filósofo Kant, ele divide o egoísmo em 3 tipos diferentes e um quarto que ele chama de metafísico. Ele diz que tem o egoísmo lógico. O egoísmo lógico é aquele assim, cara, não tem como você me provar que eu estou errado. Eu tenho certeza que isso aqui está certo. Isso é um tipo de egoísmo. Tem outro egoísmo que é o egoísmo moral. Que você faz as coisas e não está nem aí em relação às repercussões do que vai acontecer. Vou fazer. É o melhor para mim? Vou fazer. Não interessa se outra pessoa vai se sentir mal. Tem outro egoísmo que é o egoísmo metafísico. O metafísico é simplesmente você menosprezar qualquer outra existência que não seja a sua. E esse fala assim, como é que a pessoa pode menosprezar outra existência que não seja a sua, se todo mundo aqui existe? Como é que a gente pensa nisso? Vocês já pensaram que, de uma forma transpessoal, em relação ao que vocês comem? O que significa isso? Se vocês já pensaram nas repercussões nas próximas gerações em relação ao que você come? Alguém já parou para pensar nisso? A gente pode ser egoísta em relação às nossas escolhas alimentares. Isso é difícil de pensar, mas vou dar um exemplo. Chega uma pessoa, eu sou médico, por isso que eu estava falando da questão do docinho, né? Não, mas o docinho é maravilhoso, não sei o quê. Exemplo do... Não posso falar do docinho, não posso falar mal do docinho. Porque eu sou endocrinologista, então quando falo docinho para mim, não. Eu passo o dia inteiro falando, cuidado com doce. Você pode comer, mas não... né? Eu sei. Poder pode, né? Mas não deve. Cuidado. Enfim. Mas aí a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, eu não sei como eu vou conseguir viver sem tomar o meu Nescauzinho quentinho antes de dormir. Você deve escutar.
A gente escuta umas coisas assim, eu penso assim, desculpa se eu estou ofendendo alguém aqui, tá? Porque eu sei que isso é um must, tomar um Nescauzinho quentinho antes de dormir é um must. E eu falo assim, gente, olha só, o Nescau é pura química, aquilo ali só tem açúcar. O leite vai te dar uma série de complicações no seu organismo, metabólicas, reumatológicas, vai complicar a tua vida. Aí começa, mas e o cálcio? Eu preciso de cálcio. Aí olha só, eu posso citar três alimentos de cara que tem mais cálcio do que o leite. Aí eu falo. Não. Mas aí, quando eu tomo leite, me dá um gostosinho, assim, eu fico feliz, sabe? Dá um quentinho, agora no frio. Aí então você está se relacionando emocionalmente com o leite, com o Nescauzinho. Porque eu lembro da minha mãe, que me levava, minha avó, tadinha, ela morreu. Aí, né, a gente vai negociando com a gente. Vou dar um exemplo mais complicado. Vocês sabiam que para fazer 1 quilo de carne, que a gente vai lá e compra aquele carne moída, enfim, para fazer 1 quilo de carne, a gente precisa de 31 quilos, 1 quilo de carne, 31 quilos de um alimento vegetal. Para a gente nutrir um boi, a gente precisa de 1 maracanã de terra. E quando a gente não faz isso, a gente tranca ele e dá ração. Mas aí tem que produzir ração. Aí eu vou e desmato. Mas mesmo desmatando, a ração não cresce a soja, o milho o suficiente. Aí eu faço modificações genéticas naquela soja, naquele milho, para ele germinar, para não morrer com pragas e tudo mais. E eu vou alimentar aquilo, 31 quilos para 1 quilo. Para onde estão entrando os 31 quilos de agrotóxico, de transgênico, enfim, de todas essas confusões? Para dentro da gente. E aí a gente opta, não consigo viver sem uma costelinha no domingo, né? Então isso é uma preocupação, deveria ser uma preocupação. Por quê? Porque se não for para mim, se eu acho que eu sou assim, um anjo, eu sou um espírito maravilhoso, missionário, eu estou aqui, eu não volto mais para a Terra, né? Eu não volto mais. Então a terra é de vocês, tá? Então eu posso comer 5 quilos por dia de carne, porque você vai desmatar, enfim. Problema de quem ficar. Então, isso é muito interessante, tá? Eu sei que isso bota uma pulga atrás da orelha, porque é uma preocupação transpessoal. Transpessoal significa assim, de várias existências, porque se eu acredito que eu vou conseguir reencarnar aqui no mundo de regeneração, e se eu estou terminando com a água, eu sei que para reencarnar aqui eu preciso de água para viver, se eu estou terminando com a água hoje, o que vai ser de mim daqui a alguns anos quando eu reencarnar? Não vou ter água. Não é um egoísmo? É um egoísmo. Bom, tá bom, né? Eu acho que, levanta a mão quem está livre. Quem está livre? Dos egoísmos. Quem fala assim, não, isso não é meu. Quem é que tem egoísmo metafísico aqui? Não, tá bom. Ou lógico. Bom, aí vamos lá. O egoísmo, para vocês terem uma ideia, é um dos temas mais constantes em todo o Pentateuco. Para vocês terem uma ideia, ele é citado 63 vezes no Livro dos Espíritos. Isso é graças à mídia eletrônica, né? Você vai lá e buscar, aí aparece, 63. Caramba, tem egoísmo beça, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, 51 vezes, tá? Kardec faz um capítulo, um item dedicado, quer dizer, ele não, ele já tinha desencarnado, mas publicam em nome dele, no livro chamado Obras Póstumas, um capítulo chamado Egoísmo e Orgulho. A única mensagem que o Emmanuel assina, o Emmanuel, mentor do Chico, né? Escreveu um monte de livros, aí, vários bons, Pão Nosso, Renúncia, todo o ciclo há 2000 anos, romances espíritas maravilhosos, Renúncia. Então, o cara escreveu coisas maravilhosas. Vários dos meus livros prediletos, como Religião dos Espíritos e Pensamento e Vida. Enfim, é a única mensagem que ele assina. Ele escreveu outras, segundo Chico, que ele colocava como espírito protetor. Ele participou da codificação. E a única que ele assina é sobre egoísmo. E um outro que fala muito de egoísmo também é o Fenelon, que é um outro espírito que participou muito da codificação.
No Livro dos Espíritos, existem algumas perguntas que são bem interessantes. Quer ver? Ele fala assim: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Qual é aquele vício que quero esculhambar com a minha encarnação, o que eu faço? Aí ele fala: já temos dito muitas vezes, né? Então aqui ele vai falar egoísmo umas 3 vezes, então ele já falou umas 60 vezes do egoísmo. Já temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, em todos há o egoísmo. Bom, aí ele vai, né, questões 913, 14, 15, 16. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, não dá para ficar falando muito. Mas é interessante, eu trouxe as questões para que a gente estude. Porque, por que eu estou falando do egoísmo e tentando fazer com que vocês percebam dentro de vocês o egoísmo? Existe alguma forma da gente trabalhar algo que a gente não vê ou não conhece? Não existe. Não existe. Então, eu lembrei um exemplo muito triste de uma mãe ontem, que foi se consultar comigo, já se consulta comigo há muito tempo. E ela está extremamente triste, está engordando, está em desequilíbrio dela, pessoal, não está conseguindo manter a alimentação, não está conseguindo manter o hábito do exercício, ela está desequilibrada. E, assim, eu não consigo ver isso e imaginar que isso seja só um corpo em desequilíbrio, ou que seja só um vício mental de tomar o leitinho de noite. Tem que ter alguma coisa por trás disso. E aí eu falei: cara, eu te conheço há tanto tempo, você é uma pessoa tão feliz, tão dinâmica, resolve as coisas, tão sensível, o que está acontecendo? Aí ela virou para mim e falou assim: Mauro, eu vou te falar a verdade. E ela começou a chorar. Eu só vou conseguir ficar bem, ficar tranquila, voltar à minha felicidade, quando o meu marido se reconciliar com o meu filho. Porque você sabe que o meu marido agora botou ele num trabalho fora, e ele gastou muito dinheiro para ele fazer isso, e ele não está aproveitando a oportunidade. E daqui a 15 dias a gente vai viajar para lá, que o meu marido vai demitir ele do cargo. E isso me parte o coração. Porque os dois são muito duros, um com o outro, em realidade são muito parecidos, não cedem um nada, e eu fico vendo essa situação e não sei como interferir. E eu soube dar palestra do egoísmo há 15 dias, né? Então, de 15 dias para cá, tudo para mim é egoísmo, tá? Olhou para mim de mau jeito, egoísmo. O pessoal que está fazendo o curso comigo na quinta-feira sabe. Isso é egoísmo. Já fiz mais mães chorarem lá, mas tudo bem. Aí eu virei para ela e falei: nossa, você já percebeu que você está desequilibrando a sua vida por considerações que não lhe dizem respeito? Assim, você não consegue, de nenhuma forma, tentar remediar isso. Foi uma situação que os dois, dentro do conflito deles, de um tentar se reafirmar em cima do outro, eles criaram para eles mesmos. Ah, mas eu vejo sofrendo, eu não consigo ver eles sofrendo, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que eles me escutassem, porque eu falo: cara, fala com teu pai, daqui a pouco ele vai morrer. Pô, filho, olha tudo que ele faz por você. Pô, marido, olha... vamos relevar, você é pai, eu sou mãe, a gente tem que desculpar. Ai, não aceito, eu já fiz demais por ele, já tinha que ter criado vergonha na cara. E ela ainda recebe patadas, né? Chorava. Aí eu dei uma palestrinha do Rossando para ela escutar. Porque o Rossando fala muito de família, né? E eu comecei a explicar para ela que, como o marido dela é muito tirano, assim, é um executivo muito determinado, tem uma vontade muito forte, ele é muito correto, assim, é bem reconhecido na área, ele equivocadamente trouxe essa determinação, essa tirania para dentro de casa e começou a tratar os filhos como se fossem profissionais dele. E numa reação lógica de autoafirmação, os filhos, principalmente esse, começou a desprezar todo tipo de ordem. Se você
começa a desprezar todos os tipos de ordem, não adianta eu ficar falando aqui de dieta, que aqui não, né? Lá no consultório, de dieta, de que tem que se cuidar, de que tem que fazer exercício, que tem que controlar o peso, que isso previne de doença. Vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Por quê? Porque eu não percebo que eu estou em negação de algo que me traumatizou muito cedo. E essa negação não me faz perceber que eu estou tendo um comportamento egoísta comigo mesmo, não permitindo que o meu corpo, o veículo de expressão nesse mundo, exerça todas as suas capacidades. E uma coisa que eu falo sempre, a pior coisa que pode acontecer é a gente um pouquinho na frente, olhar para trás e falar assim, nossa, olha o que eu fiz agora. Isso aqui que eu estou vivendo hoje é fruto daquela perturbação do Mauro que eu não segui. Tanta gente falando para eu fazer diferente, ou seja, você se reconhecer, finalmente, Senhor das suas atitudes, o grande colhedor da sua semeadura. A gente vai continuar vivendo nesse processo de plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, com sofrimento, enquanto a gente viver plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Que coisa louca, né? A gente não precisa mais plantar. Como assim, Mauro? Se eu chego a um ponto em que, baseado em Deus, baseado no que eu conheço, baseado nos meus sentimentos mais nobres e puros, no amor profundo, nos sentimentos de caridade, eu norteio a minha vida pelos sentimentos cristãos mais puros, não tem colheita. Porque o que eu faço é tão bom que automaticamente se dilui e todo mundo recebe uma parte disso. Não tem colheita, por quê? Porque tudo foi utilizado, tudo é útil, tudo é bom. Bom, e aí o Emmanuel, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, o Emmanuel, você sabe que o Emmanuel, eu adoro Emmanuel, assim, os meus guias de estudo são Emmanuel, óbvio, Joana, Emmanuel, André Luiz, são basicamente esses três, assim, porque por causa da forma que eles falam, é muito direta e não tem muito rodeio, né? Então ele fala assim, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. Ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, tá? Então, o egoísmo, meu, teu, vosso, nós, todos nós, tá? Atrasa o quê? O progresso moral. O meu, teu, né? Todos nós. Mas atrasar o nosso, quem somos nós coletivamente? Somos a humanidade que habita na Terra. Então, a única forma que a gente vai descobrir de adiantar, fazer a Terra progredir, é trabalhando em conjunto. E a melhor forma de começar a trabalhar isso é entender o nosso próprio corpo como uma colônia sob nossa administração. Sou eu que administro a água que eu bebo, a comida que eu como, o exercício que eu faço, eu que administro as minhas células. As minhas células, se eu estou em harmonia, elas funcionam bem. Se eu estiver em desarmonia, nem tanto. E aí ele continua. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas almas, sua força, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Isso que é importante. É que se a gente ainda não faz isso, a gente começar a olhar para a gente, porque a gente já identifica com a coragem mesmo, de planejar uma mudança. Planejar a mudança não significa negar aquilo que existe em mim, mas sim como melhor posso aproveitar isso que existe em mim. É diferente. Por quê? As potências não foram dadas. Elas existem conosco há muitos milhares de anos.
Para vocês terem uma ideia, o corpo humano, ele está em contínua evolução e vem evoluindo há 2,5 milhões de anos para ser capaz hoje de habitar o melhor ser humano possível, que somos nós. Não tenham dúvida, o momento conturbado que a gente vive é o melhor momento e o nosso corpo está no seu melhor momento para facilitar a nossa existência e tirarmos disso o melhor proveito. Se a vida parece difícil, se eu não alcanço meus objetivos, a gente tem que começar a relativizar esses objetivos. Será que está difícil por quê? Será que é porque eu vivo tentando algo que de repente não era para eu estar fazendo? Eu tinha uma outra paciente que era muito interessante. Ela era fisioterapeuta e ela era PhD em tratamento de crianças com necessidades especiais. E ela vinha no consultório se dizendo deprimida e chorando, porque a ideia dela, e ela sempre quis trabalhar com geriatria. Queria trabalhar com idosos. E ela era PhD em crianças. Exatamente, é o oposto. Né? E eu ficava, mas por que você se tornou PhD em crianças se você quer trabalhar com idosos? Não sei, as oportunidades foram aparecendo. Aí na hora me surgiram duas coisas. A primeira, será que ela estava indo pelo caminho mais fácil? Ou será que esse era o caminho que ela definitivamente teria que traçar? E foram lhe dando todas as oportunidades. E ela não conseguia perceber que era ali que ela tinha que descobrir a felicidade dela. Está vendo o que o egoísmo faz com a gente? Ou seja, a gente querer subverter a vontade superior à nossa. Quem aqui consegue dizer, assim, com 100% de certeza, que sabe a sua missão na Terra? Alguém consegue? Ninguém consegue. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E se a gente recebe uma mensagem, ou se a gente nasce com essa lembrança, se a gente tem a pretensão de saber qual é a nossa missão na Terra, eu ainda tenho livre-arbítrio. Ou seja, eu posso escolher. Então, se eu dou a pessoa, se eu chego para você e falo, olha, você tem que fazer isso, se a pessoa me respeita muito, ela fala, tem que fazer isso porque o Mauro falou que eu tenho que fazer isso, então é isso que eu tenho que fazer. Eu vou seguir isso. Mas e se eu estiver falando para ela algo baseado nas minhas dificuldades, nos meus conflitos? Existe um filósofo brasileiro, já falecido, que ele diz que qualquer educador, qualquer pessoa que se pretende a ajudar os outros, ajudar na divulgação, ele precisa, antes de mais nada, trabalhar dentro dele as questões, realizar-se dentro das questões. É óbvio que eu não realizei ainda o egoísmo dentro de mim. Mas, a partir desse processo, nesse estudo, eu internalizei a questão, sim, sou egoísta. E o que eu posso fazer de melhor com isso? Aí está a diferença, tá? E aí, ele termina o parágrafo falando assim, o Emmanuel, falando sobre egoísmo, item 11 do capítulo 9, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem. Quem são vós? Será que somos nós? Acho que sim. A cada um a sua missão. Pequenininha, enorme, a cada um a sua missão. A Joana fala, quando ela tem chama a ditadura do evangelho, a ditadura do egoísmo, ela fala que Jesus, que já nasceu e tinha um conhecimento universal de todas as coisas do mundo, ele, durante muitos anos, trabalhou como carpinteiro. Muitos anos. Ajudando o pai. Ele tinha um conhecimento do mundo, do universo. Ele olhava para as pessoas e via sei lá o que, espaçonaves, não sei. Ele via tudo. E ele foi carpinteiro. Ele foi exercer a profissão do pai. Para quê? Para seguir uma tradição terrena, para mostrar que, de fato, é importante que nós sigamos certos hábitos terrenos. Tá?
Bom, e aí tem uma questãozinha aqui que eu chamo da armadilha da tentação. Foi o meu evangelho no lar dessa semana. E eu chamei dessa forma. Olha só. O uso dos bens da terra é um direito dos homens? Olha a pergunta. O uso dos bens da terra é um direito dos homens? A gente fala, sim, claro, né? Esse direito é consequência da necessidade de viver. Então, se eu tenho necessidade de viver, Deus colocou aqui todas as possibilidades para eu viver o melhor possível, então eu tenho o direito de usar os bens da terra. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Outra pergunta do Kardec. Para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Então a gente vive numa balança. Isso aqui me é necessário para eu crescer e em que ponto eu estou desequilibrando demais, sucumbindo a tentações, ao prazer da conquista. Eu estava assistindo um documentário que começa com o Leão de Wall Street, é isso? É Leão? Chama o Leão de Wall Street? Então, começa com o depoimento dele, que hoje em dia ele trabalha ele fundou uma ONG para ajudar pessoas pobres em Los Angeles. E ele fala o seguinte, que chegou o lobo de Wall Street, o lobo de Wall Street. Chegou um momento que ele chegou no meio do ano, recebeu um bônus de 3,8 milhões de dólares e ficou irritado, revoltado, porque ele achava que ele merecia muito mais do que aquilo. E aí, estava no meio do crash da bolsa, então estava todo mundo se suicidando, desesperado, e ele ganhando muito dinheiro. E ele parou assim no parapeito do prédio, olhou para baixo e percebeu o seguinte, que ele ele caiu em si e percebeu que há muito tempo ele vinha tendo um comportamento completamente egoísta. Que a sua noção e percepção de realidade da vida, essa vontade louca de querer ser rico, estava transformando ele numa pessoa doente. Ele era um viciado no dinheiro. E ele estava reclamando porque, como qualquer outro alcoólatra, ele quer mais dinheiro. E aí ele resolveu mudar a vida dele. Bom, então essa tentação dele, né, começou como gozo dos bens terrenos. Eu quero ter facilidades na minha vida, não passar por dificuldades, quero ter uma vida tranquila, então eu preciso ter um pouquinho dos bens terrenos. Isso é importante para mim. E aí, quando eu começo a ter os bens terrenos, e agora, se eu perder os bens terrenos, o que vai ser de mim? Aí você começa, aí você vai assim, ou eu começo a trabalhar assim, isso aqui não é tão importante para mim, ou então, vou me defender, né? E se eu perder isso tudo? Não. Se eu perder meu carro? Não, meu carro tem 1000 seguros e tem alarmes e meu carro fica numa redoma. E se meus filhos sofrerem acidente? Não, meu filho não vai sofrer acidente porque eu tenho um GPS ultramoderno que eu sei exatamente onde ele está conectado com todas as câmeras da 7 Rio, eu monitoro meu filho 24 horas por dia. E se me aposentarei? Não, tem um detetive particular acompanhando ela o tempo inteiro, qualquer movimento suspeito, ele me liga, eu já vou lá e já... Ou seja, o cara começa a ficar com medo de tudo. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vamos lá. Meu nome é Mauro, eu sou médico, sou um cara altinho, tenho essa cara de pau de falar com todo mundo, falo pra caramba, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho essas coisas. Mas vamos supor que de um momento para o outro, eu contraio uma doença horrível, enorme, assim, sei lá, um câncer de esôfago muito grave, que pega minhas cordas vocais, eu perco a minha capacidade de falar. Ele se espalha, vai para o meu cérebro, eu perco a minha visão. Não consigo mais dirigir, começo a perder minha qualidade motora, tenho que andar de cadeira de rodas, não consigo mais ganhar dinheiro, não pago minhas prestações, meus financiamentos, vou perdendo tudo. Só sou eu no mundo. Em algum momento eu vou deixar de ser eu no mundo? Não. Então a gente tem que começar a relativizar o que é realmente importante. E o que não é realmente importante, a gente pega e transmuta a energia que a gente desloca para tornar aquilo realidade para algo melhor. A gente começa a trabalhar o desapego. Tá? Então, aí a gente passa para os antídotos. O que seria um antídoto para o egoísmo? Como a gente conseguiria combater em nós o egoísmo? Se o egoísmo é uma sensação que tudo me pertence e que tudo gira em torno de mim, e na área psicológica isso é chamado de egocentrismo,
ou seja, eu sou o centro e as coisas rodeiam, orbitam a minha aura bela e maravilhosa, como é que eu faço para me libertar disso? A Joana fala que o egoísmo nasceu de uma necessidade nossa básica. Num momento muito primordial, quando a gente precisava sobreviver, a gente precisou fazer uma separação do nosso eixo fundamental, ego e self, tá? Para que o ego pudesse sobressair e a gente sobreviver. A gente tinha que se afirmar, a gente tinha que caçar, tinha que produzir, tinha que cozinhar, ou seja, tinha que acreditar na nossa força. E por isso, o ego é importante. Só que, por essa armadilha da tentação, a gente começou a se viciar demais nas conquistas do ego. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é começar a desapegar. Eu acabei de falar disso. Por exemplo, se a gente tem já filhos criados com casa, comida, salário, etc, 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 deixa ele viver a vida dele. Deixa ele fazer as escolhas. Deixa ele fazer as burradas. É a vida dele. A gente tem que confiar no quê? No arco que lança a flecha. O arco é o quê? Foi a criação, o suporte, o cabedal de conhecimento, de vivência, dos meus exemplos bons que eu dei para ele. Agora é a vez dele. Desapego do controle do meu filho. 2. Se eu estou desenvolvendo diabetes por excesso de alimentação com carboidratos, os famosos açúcares. E aí eu tinha falado do egoísmo que vê a nossa capacidade de ver a transcendência na nossa própria alimentação. Será que eu não deveria, de repente, começar a moderar um pouquinho? Será que todos esses estudos estão errados? Não é possível. Bom, e no cristianismo, né, no nosso cristianismo redivivo, que é o cristianismo trazido por Allan Kardec, o grande antídoto, que é considerado por alguns pensadores o oposto do egoísmo. Mas eu não digo oposto por um lindo paralelo que eu li da Joana. Nós temos a potência e vamos desenvolvendo ela. E ela fala assim, é como uma pérola. A pérola é um sistema de defesa. Ela começa dentro da ostra, quando entra um grãozinho de areia, extremamente abrasivo, machuca a ostra, machuca as entranhas da ostra. A ostra delicadamente cerca ela de uma pelezinha para se proteger e vai colocando em cima desse grão de areia mais pelezinhas e vai lustrando aquilo de uma forma sólida que não seja mais um risco e transforma aquilo numa pérola. Então, egoísmo não é antagonismo ao altruísmo. Egoísmo é a gente pegar essa potência e trabalhá-la num sentido mais positivo. E vocês lembram que eu falei que a construção nossa do mundo melhor, ela depende da coletividade? O altruísmo eu não faço de mim comigo mesmo, apesar de eu poder praticar isso, né? Aquela questão do que eu falei da alimentação. Eu posso praticar o altruísmo comigo mesmo, afinal de contas eu me auto-amo, eu me auto-mereço, né? Eu mereço me tratar bem por um privilégio de estar aqui. No Missionários da Luz, o livro do André Luiz, ele fala do culto que existe ao modelo organizador biológico, ou seja, ao perispírito que forma o corpo. Tem estátuas de um homem e de uma mulher à perfeição, que ele é objeto de adoração no nosso lar, pela oportunidade que é estar aqui encarnado. Então a gente pode se ajudar. E o altruísmo é a possibilidade que nós temos de exercer uma coisa muito simples. Muito simples. É dar sem exigir nada em troca. Aquele famoso que a mão esquerda não veja o que a mão direita faz, é o seguinte, você dá, mas aqui eu não estou nem vendo, estou dando, está acontecendo, não sei o que foi, o que se desenvolveu daquilo, mas eu dei o meu melhor. E isso pode começar muito pouquinho, com muito pouquinho. Por exemplo, temos a festa junina. O pessoal está precisando de prendas, está precisando de ajudantes, está precisando das bebidas não alcoólicas. São coisas que, quem é que vai no mercado amanhã? Ou depois de amanhã? Ou depois de amanhã? A gente não pode, em vez de pegar só um engradadozinho de bebida, pegar 2? Esse aqui vai para o seja. Isso não custa nada. No cômputo total na nossa conta, é muito pouco.
tá? Então, com movimentos muito pequenos, a gente consegue, aos pouquinhos, ir cercando esse grão de areia que nos machuca, que nos causa dor no momento, para transformá-lo numa linda e brilhosa pérola. Para terminar, que eu já recebi vários bilhetinhos aqui, eu trouxe... Acabou! Tá aqui, ó. Acabou, Mauro. Para, cala a boca. Eu trouxe 2, mas eu só vou ler um, óbvio, né? Cadê? Bom, eu só achei um. Ah, tá aqui. Direita ou esquerda? Esquerda. Direita? Esquerda. Tudo bem. O outro é do livro O Profeta, do Khalil Gibran. Quem não leu ainda, leia. É um livro que a gente não pode desencarnar sem ler esse livro. É um livro inspirado. Tá? O Khalil Gibran foi um filósofo e pintor que viveu no final do século XIX. Ele é considerado o antagonista filosófico, o pensador filosófico antagonista ao Nietzsche. Tá? Toda a histórica dele é baseada nas cartas de Paulo. Ele era um cristão fervoroso, muito interessante. Então, leiam O Profeta. É o primeiro livro dele, ele escreveu aos 21 anos. Tá? 3 atitudes. Isso aqui é do Emmanuel, está no livro Seara dos Médiuns. O Seara dos Médiuns é um livro, é uma análise do livro dos médiuns, feito por Emmanuel durante as sessões mediúnicas que ocorriam em Uberaba. Já era em Uberaba. Já era. 3 atitudes. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulhoso pensa em si. O bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena. O bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos, e só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina, mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Muito obrigado.